volta, pessoal, à nossa revisão. Vamos começar agora o nosso quarto e último bloco, né? Quarto e último bloco da aula de hoje. Começando agora, retomando agora da questão número 12, que fala sobre atos processuais, mais especificamente sobre citação. É outro assunto tradicional, padrão, você não pode deixar de estudar citação. Vamos lá, vamos para a questão 12. Vamos lá. Maria ingressou na vara cível da comarca XYZ com uma ação de responsabilidade civil contra André. E essa ação tramitou pelo rito comum ordinário. André é regularmente citado para oferecer resposta, oferecer aí a sua contestação, se quiser. Com base nas modalidades de citação previstas pelo direito processual civil, assinale a afirmativa correta. Pessoal, só para a gente revisar, ainda que rapidamente, quais são mesmo as modalidades de citação no nosso sistema processual civil? Vá lá para o artigo 221. A citação ela poderá ser feita pelos correios, citação postal, poderá ser feita por oficial de justiça, daquela forma tradicional, pessoal, em que o oficial de justiça encontra o réu e entrega o mandado de citação para ele. Poderá ser feita também por hora certa ou com hora certa, que é quando o oficial de justiça vai na casa do réu por 3 vezes, não o encontra, aí ele começa a desconfiar que o réu está se escondendo para não ser citado, aí ele faz aquela citação por hora certa, que está do artigo 227 até o artigo 229. 227, 228, 229. Ah, mas tem também a citação por edital, que está do artigo 231 até o 233, beleza. E tem também, né, aquela última modalidade, a mais recente, a mais nova de todas, a que foi inserida pela Lei 11.419 de 2006, que é a citação por meio eletrônico. Essa lei aí, 11.419 de 2006, ela regulamenta o processo eletrônico, ela regulamenta os atos processuais praticados eletronicamente. E essa lei inseriu no artigo 221 mais uma modalidade de citação, qual seja citação por meio eletrônico. Poxa, o que danado é isso, citação por meio eletrônico? Oh, na prática, é um e-mail, né? Uma citação que vai via e-mail. O advogado vai no judiciário, se cadastra, recebe um login, recebe uma senha e vai começar a partir dali a ter a obrigação de periodicamente estar acessando a sua caixa de e-mail para ver se chegou alguma citação para ele. É o judiciário, entre aspas, manda um e-mail para a caixa de e-mail do advogado. O advogado tem que estar sempre acessando para ver se chegou ou não alguma citação para ele. Basicamente é isso. Pegando esse panorama que eu falei agora, das modalidades, a doutrina costuma classificar as modalidades de citação em citação real e citação fictícia, né? Você estudou isso. Citação real e citação fictícia, presumida. Quais são as modalidades de citação real e quais são as fictícias? Isso vai ser extremamente importante para a gente resolver a questão. Tá, real é aquela na qual a gente tem certeza que o ato atingiu a finalidade. Qual é a finalidade da citação? Da ciência ao réu, ou seja, eu sei que o réu tomou conhecimento da ação, que ele foi cientificado, ele sabe que está sendo processado. Toda vez que eu tiver como ter essa certeza de que o ato atingiu a finalidade, a citação ela é real. Ah, fictícia, presumida, é porque são aquelas nas quais eu não tenho como ter certeza, pelo menos de antemão, que o ato citatório atingiu a finalidade, ou seja, eu não sei se o réu foi realmente comunicado ou não, se ele tomou conhecimento efetivo ou não. Eu presumo que sim. Eu presumo que, se ele foi citado, ele tomou conhecimento. Mas é uma ficção, é uma presunção. Quais são as modalidades de citação real? Segundo a doutrina, é a citação postal pelos correios, é a citação feita por oficial de justiça pessoalmente, quando ele encontra o réu e entrega o mandado para ele, e também a citação feita por meio eletrônico, doutrina. Correios, oficial de justiça pessoalmente, eletrônico. Fictícia, presumida, edital e hora certa. Edital e hora certa. Feito esse resumo rápido, breve, né? O objetivo nosso é praticar. Vamos praticar. Vamos para a nossa questão. Letra A. Se o oficial de justiça, após comparecer 3 vezes lá no local, não conseguir citar o réu, mas tiver suspeita de que André está se escondendo, aí nesse caso o oficial de justiça fará uma citação por edital. Claro que não. É a citação por hora certa. Dá uma olhada no 227, 228, é exatamente
isso aqui, compareceu 3 vezes, não conseguiu, tem suspeita que está se escondendo, está se ocultando. Edital, pessoal, a gente já sabe, né? Ah, edital. Qual é o caso tradicional de edital? Quando você não sabe onde o réu está em local incerto, ignorado, inacessível, ou então quando foi incerto ou desconhecido o réu, ou então quando a lei mandar, está lá no artigo 231. Agora, essa situação da letra A, isso é um caso típico de citação por hora certa e não citação por edital. Se a citação ocorrer por meio eletrônico e o seu conteúdo não for acessado no prazo de 10 dias, deverá ocorrer a citação ficta do réu. Deverá ser citado fictamente por edital? Não, claro que não. Está errada essa letra B. Só que para você encontrar a resposta dessa letra B, você teria que ler a Lei 11.419 de 2006, que é aquela lei que eu falei que fala do processo eletrônico, dos atos processuais praticados eletronicamente. Mas vamos entender isso, né? Como assim? Vê, citação por meio eletrônico é o seguinte, como eu falei, fazendo uma analogia. É como se o judiciário mandasse para a casa do advogado, para a caixa de e-mail do advogado, melhor dizendo, um e-mail com a citação. A citação é o seu e-mail, tá? Olhe. Só que aí, vamos ser bem franco. E se o advogado, de sacanagem, não quisesse acessar a caixa de e-mail? Se ele tivesse o seguinte pensamento, não, vou ficar na minha, não vou abrir meu e-mail, não vou acessar nada. Porque enquanto eu não acessar, o prazo também não começa a correr para mim. Aí o legislador, para burlar essa provável e eventual má-fé de alguns advogados, o que foi que o legislador disse? Ó, advogado, eu vou mandar o e-mail para a sua caixa. Você tem 10 dias para abrir. Quando você abrir, no outro dia começa a contar seu prazo. Agora, se você não abrir voluntariamente nesses 10 dias, não se preocupe. No último dia, no 10º dia, ela vai abrir automaticamente. Você querendo ou não, ela vai abrir. E o seu prazo começa a contar no outro dia. Então, o erro é, num caso desse que eu falei agora, você não vai citar o advogado fictamente, por edital ou por hora certa. Ele foi citado. Por quê? Porque no último dia a citação vai abrir automaticamente. É como se ele tivesse aberto naquele último dia. Aí no outro dia o prazo começa a correr. Essa foi a inteligência da Lei 11.419 para tentar burlar uma eventual má-fé dos advogados. Não que isso fosse acontecer. A gente sabe que o advogado não faz isso, né? Mas se por acaso ele desse vontade nele de fazer, aí ele vai se lembrar, eita, mas se eu fizer isso, eu vou dançar. Vamos para a letra C. Vamos ver lá. Letra C. Se André for uma pessoa absolutamente incapaz, não será cabível a citação pelos correios, tá certo? É uma das exceções à citação postal, é quando o réu é pessoa absolutamente incapaz. Vê, o que você tem que lembrar é o seguinte, isso é extremamente importante que eu vou dizer. Em regra, a citação ela é feita pelos correios. Regra geral, a citação será feita pelos correios para qualquer comarca do país. Isso é o código que diz lá no artigo 222. Só que em algumas situações, o código diz, ó, nessas hipóteses, é vedada, não é admitida a citação pelos correios. Você terá de citar o réu por oficial de justiça. São exceções à citação postal. Você tem que decorar quais são todas as exceções do artigo 222. Está lá, ó, não pode ser feita a citação pelos correios nas ações de Estado, quando o réu for pessoa incapaz, quando o réu for pessoa de direito público, quando for um processo de execução. Não pode estar lá nas alíneas do artigo 222, são exceções à citação postal. Uma dessas exceções é essa nossa letra C, quando o réu André é incapaz. Independentemente de ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Foi incapaz, a citação não pode ser feita pelos correios, tem que ser feita por oficial de justiça. D. Se for necessário realizar a citação em comarca contígua, deverá ser expedida uma carta precatória para que o juiz deprecante realize a citação. Não, está errado. Artigo 230 nos dá a resposta. Vamos justificar isso aqui, né? Porque, vê, comarca contígua é aquela comarca em que uma é continuação da outra. Por exemplo, Recife e Olinda, Recife e Jaboatão, Recife e Camaragibe. São comarcas o quê? Contíguas. Você sai de uma, entra em outra e nem percebe. Uma é continuação da outra. Então, o artigo 230 diz assim, ó, nas comarcas contíguas de fácil comunicação, bem como naquelas comarcas que estão situadas dentro da mesma região metropolitana,
o oficial de justiça poderá realizar, dentro delas, livremente, intimações e citações, independentemente de carta precatória. Ou seja, se o juiz daqui de Recife quiser mandar citar um réu no Cabo de Santo Agostinho, por exemplo, são comarcas que se situam dentro da mesma região metropolitana. Aí o código diz: não precisa o juiz daqui de Recife mandar uma carta precatória para o juiz do Cabo para que o juiz do Cabo mande citar o réu. Por quê? Porque o oficial de justiça daqui de Recife, se quiser, pode ir lá e realizar a citação tranquilamente. Porque são comarcas que, por exemplo, estão dentro da mesma região metropolitana. Eu não estou dizendo que é indevida a carta precatória. Se o juiz daqui de Recife quiser mandar, ele pode mandar. O que eu estou dizendo é que ela é prescindível, ela é dispensável. Não é obrigatória a expedição de carta precatória nesse caso concreto. É só isso. Artigo 230 do CPC.